noite, queridos. Paz de Cristo pela segunda vez. Amém? Abre sua apostila na página 167. Pureza e unidade na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Põe ali para mim, Fred. A gente vai ler só dois textos. Primeiro você põe Filipenses 4, do 10 ao 16, que é o segundo texto aí. Filipenses 4, do 10 ao 16. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava uma oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar alimentado como ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês me mandaram o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo aqui está fazendo elogio à igreja de Filipe. Amém? De Filipe. Não é isso que ele está fazendo? Ele está elogiando. Você vai ver que ele faz outros elogios a essa igreja. Tem algumas igrejas que Paulo elogia, está aí, ó. Tessalônica, no primeiro e Filipenses aí. Ele elogia muito essas igrejas. Por quê? Eram igrejas que viviam, ele mesmo fala, que já viviam a verdade em um nível mais aperfeiçoado. Alguém que já amadureceu em alguns pontos. E aí, quando ele está falando desse texto, ele fala assim, cara, nas minhas aflições, nos momentos difíceis, quando eu precisei fazer viagem missionária, vocês foram a única igreja que não me abandonaram. Então, ele está elogiando porque aquela igreja entrou em um ambiente de entender. Opa, a questão de dar é tão importante quanto receber. Na verdade, chega a ser mais importante dar do que receber. E a gente sabe, por exemplo, na nossa igreja, eu vou te falar de como instituição, só para você entender. Nós tiramos o redízimo de tudo que entra na igreja. Tá aí a Tamires que sabe, a tesoureira. Se entrar aqui 50 mil, 5 mil não ficará aqui. Vai ir para a missão, vai ir para a oferta para os nossos pastores, vai ir para o Mevan, vai ir para algum lugar. Por quê? Porque a gente precisa entender que na arte de investir naqueles que Deus colocou para levar, para trazer a palavra até nós precisamos amadurecer. Tem um texto de Gálatas, capítulo 6, verso 6, coloca ali, que eu penso que é Paulo lembrando de Filipe e ensinando a Galácia. Vamos lá, olha o que ele diz. Mas aquele que está sendo onde? Compartilhe de todas as coisas boas com aquele que o... Lembra? Paulo elogiou quem? A igreja de Filipe. Quando você vai ver Paulo falando de Galácia, ele não faz elogios, ele fala muito mais críticas. Põe ali pra gente, Gálatas capítulo 1, verso 6 ao 9. Gálatas 1, 6 ao 9. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou eu mesmo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja o quê? Maldito. Segura até aí. Então, se você ler a carta à igreja de Galácia de Paulo, você vai ver ele fazendo muitas críticas. Falando de maturidade, falando de oscilação, falando de abandono da fé, de voltando à prática da lei, falando que vai ter que gerar aquela igreja de novo com dores de parto, porque eles esqueceram tudo que Paulo tinha ensinado. Então, a gente está falando sobre pureza na igreja. E é possível uma igreja ser mais pura que a outra. Sim ou não? Óbvio que sim. Na questão doutrinária,
na questão sobre a vontade de Deus. Existe igreja que ela não quer descobrir a vontade de Deus. Ela quer que Deus se curve à vontade do pastor dela ou de quem está ali presidindo ela. Então, uma igreja saudável, pura, ela jamais vai se isentar da palavra. Ela jamais vai se isentar de querer descobrir qual é a vontade de Deus. E ela vai ter características como ser uma igreja generosa, que partilha daquilo que tem. Sabe, por isso que Paulo está ensinando a igreja de Galácia. Olha, cara, eu acredito que ele estava ali lembrando, né? Quando eu precisei nas minhas viagens missionárias, Tessalônica me ajudou, Felipe me ajudou, mas vocês ainda não entenderam o quê? Que o obreiro é digno do seu salário. Por isso que ele está ensinando. Volta lá em Gálatas 6,6. Ele fala assim, olha, aquele que instrui você na palavra, irmãos, o maior tesouro que eu posso te dar não é te dar uma chave para você prosperar financeiramente. O maior tesouro que eu posso te oferecer como pastor é pregar uma verdade que vai fazer você encontrar o seu Salvador. A maior dádiva do céu para a humanidade é nos dar salvação. Então, assim, por isso que eu sempre falo, você não precisa orar para que eu tenha carro, tenha casa. Deus em algum momento vai fazer isso. Mas ore para que nós continuemos ouvindo a palavra do Senhor e podendo trazer uma palavra ao seu coração. Agora, você precisa ter um coração grato de entender. Cara, esse cara que Deus levantou para pregar a palavra, porque, irmão, pensa. Eu não sei se você tem esse tipo de consciência. Antes de você vir para Jesus, o seu dinheiro ia para algum lugar. Alguns de nós, o dinheiro ia para prostituição, bebida, tráfico. Sim ou não? Farmácia. Tem gente que vem para a igreja sarado, gastava R$1.000 que o farmácia não gasta mais. Aí tem dificuldade de ajudar o quê? A igreja. E Paulo está lhe dizendo o quê? Olha, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É isso que ele está ensinando. Ele fala assim, cara, como é que Deus levanta pessoas para trazer as pérolas eternas para o meio dessas pessoas, e essas pessoas não conseguem nem cooperar. Estava conversando com o Carlos ali, agora em pouco o Carlos falou assim, cara, a minha crise em dar alguma coisa na igreja não é como uma obrigação de dizimista, mas é no sentido de que, cara, nós somos nutridos aqui, alimentados espirituais aqui, então a gente tem que cooperar com o lugar que Deus... Você está entendendo? Não é sobre uma imposição, tem que dar 10%, mas por isso que Deus ama o que dá com alegria, porque o que dá com alegria entende. Cara, eu dava pro diabo, agora eu invisto em vidas no reino de Deus, na igreja. Então, por isso que a gente precisa entender, irmão, sobre essa questão de igrejas mais puras e igrejas não tão puras. Tem igrejas que são ricas, porque só vive falando de oferta, mas não vai para lugar nenhum, porque perdeu a pureza. A palavra não é a prioridade dela. Ela fala mais de dinheiro. E aí você sabe de quem que eu estou falando. Você vai no culto de 1 horinha, do jeito que o povo gosta, um cultinho curtinho. 1 horinha, do jeito que o povo ama. Porém, num culto de 1 hora, 3 pedidos de oferta. É ou não é? Você vai e absurdos acontecem. Que tipos de absurdo? Eu conheço a história. O Tiago fez libertação no neto dessa mulher. Ele vai lembrar. Ele fez um dia, nós conhecemos uma família e a mulher foi em uma dessas igrejas aí que só vive pedindo dinheiro. Só vive pedindo dinheiro. Sabe o que aconteceu? Ela chegou, ela tinha R$350 no bolso. Preste atenção aqui. Ela tinha R$350 no bolso. No dia o pastor estava pregando assim, olha, quem der uma oferta de R$500, eu vou fazer uma oração forte pela sua família. Hein? Oração forte. E aí, ele falou assim, mas só pode pegar um envelope quem der R$500. Aí aquela mulher tinha quanto no bolso? Isso aqui ela me contou, tá? Isso aqui não é ouvir de ninguém, não. Ela me contou. Aí a mulher falou assim, poxa, só pode pegar aquele envelope quem tem R$500. Eu só tenho 350. Mas eu quero tanto uma oração forte pela minha família. E aí ela espera o pastor acabar o culto. O pastor acaba o culto lá, né? Aí ela chama o pastor e fala assim, ô pastor, eu vou falar uma coisa com o senhor. Eu quero muito receber essa oração, eu queria muito que o senhor disse a minha vida representando a minha família, só que eu não pude pegar aquele envelope porque eu só tenho R$350. Se eu dar esses R$350, só ora pela minha família? Sabe o que ele falou? Não posso, filha. Vá em casa, pede mais 150 emprestado, volte com os 500 que eu oro por você. É isso. Aí a gente olha e a gente fica querendo enxergar um ambiente de pureza onde não há o quê? Pureza, onde há maldade. Paulo, quando falava com Filipe,
elogiava. Paulo, quando falava com Tessalônica, elogiava. Mas Paulo, quando falava com Corinto, repreendia. Paulo, quando falava com Galácia, repreendia, porque elas tinham questões morais, questões espirituais, abandono de fé, imaturidade. Então não dá para você ficar passando a mão onde Deus quer que você seja preciso. Então, é óbvio que existem igrejas que são puras, igrejas que não são tão puras, e igreja que não está nem aí para pureza nenhuma. E aí, por isso que a gente às vezes fica impressionado com o quê? Ah, não, mas ela tá cheia. Cheia de quê, gente? Vamos lá, já viu o show da Anitta vazio? Então, está cheio simboliza que é de Deus, que tem saúde, que é puro? Não. Paulo, no fim da vida, teve que ficar escrevendo e dizendo, meu verdadeiro filho na fé. Por que ele estava falando isso, irmão? Meu verdadeiro filho na fé. Porque teve um monte que o quê? Abandonou, irmão. Então ele falou assim, opa, uma galera me abandonou. Então eu preciso começar a escrever aos verdadeiros filhos na fé. E aí vai ver as cartas dele aos verdadeiros filhos da fé. É paulada dos filhos para o filho dar paulada de que eles iam alcançar. É uma preocupação com a Bíblia. Cara, você precisa ser exemplo em tudo. Quando ele fala em Tito, põe ali Tito 1,7. Olha só o que ele escreve para Tito. Irmão, ele escrevendo direto para uma pessoa, ele fala assim, irmão, tu vai ter que ser um ninja da espiritualidade. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja o quê? Irrepreensível, não arrogante. Alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não vi, nem ganã, pode ir até o 9. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Pode ir. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Falam coisas sem sentidos e enganam. Pode ir. É preciso fazer com que o quê, irmão? Se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve com a intenção vergonhosa de ganhar o quê? Dinheiro. O que ele está falando, irmão? Tu carrega a palavra da verdade. Sabe um menininho que é... Não vou entrar nesse aspecto aqui não. Mas preste atenção, quando você conhecer um cara, por exemplo, eu vou falar de um pastor aqui. Eu sou apaixonado dele. Eu gosto muito dele. Ele tem os seus exageros, mas ele não tem rabo preso, desculpa a expressão, com ninguém. Não, Anderson Silva, não é Malafaia não. Malafaia também. Mas o Anderson Silva, para mim, ele é mais bíblico, mais coerente. Sabe? Até mais respeitado pela igreja em si e pelo contexto fora da igreja. Ele é um cara que exagera, que comete alguns erros e alguns extremos, mas ele é novo também. Eu não sei ao certo quantos anos ele tem, você sabe, Carlos? Mas ele não é aquele cara, eu sei, tem muita coisa para aprender ainda. Mas pela idade que ele tem, pela palavra que ele carrega, ele é um cara que quando um falso pastor escuta ele, eu tenho certeza que o cara dá uma tremida na base. Dá uma tremida na base. Por quê? Porque ele faz com que o falso se cale ou venha defender o indefensável. Então ali, e se você for lendo o contexto de Paulo ensinando a Tito, tem uma parte que ele fala assim, em tudo te dê por exemplo. Em tudo. Então quando ele pega os fiéis, ele fala assim, cara, muita gente abandonou, mas você que está aqui, em tudo te coloque como exemplo. É mole. Não deixe esses caras perverter as casas, principalmente os da circuncisão. Por quê? Porque eles estão convencendo casas inteiras para ganhar o quê? Dinheiro. Irmãos, a gente tem que discernir as coisas. Entender qual é a intenção da igreja local que você está inserido. Se essa igreja local é uma igreja praticante das verdades bíblicas no contexto total. Por isso que eu não gosto de denominar culto de libertação, culto disso. Aí a igreja se torna um ambiente atrativo. Não, quem precisa de libertação vem no culto da libertação. Quem precisa de cura vem no culto da cura. Quem precisa de milagre vem no culto do milagre. Não, irmão, faz culto para Deus. O Deus que eu conheço, que fez Pedro pescar, presta atenção nisso aqui. O Deus que nós conhecemos em Cristo Jesus, que fez Pedro ter uma pesca maravilhosa, muitos de nós cometem esse erro aqui, ó. A gente fala assim, não, Pedro pescou
jogou a rede do lado direito, porque Jesus mandou ele jogar a rede do lado direito. Não foi só por isso. A Bíblia fala assim, Jesus, depois de ensinar a palavra, falou com Pedro, lance do lado direito. Pedro não lançou só porque ele falou lança ali. Teve um ensino antes revelando quem ele era. Tá entendendo? Vai ler um texto lá, depois você pesquisa lá, você vê. Olha que bacana. Eu nunca tinha me atentado a isso. Ou seja, ele reconhece duas coisas. É alguém que me ensina e é alguém que governa sobre todas as coisas. Senhor fala de governo, mestre fala de ensino. Então a gente pensa, não, lá Pedro, lá na fé que ele nem tinha, né, até então para isso, ia lançar a rede lá? Não, alguém veio e ensinou antes. Irmão, você não crê, preste atenção nisso. Você não crê, não diz como que é, Carlos, que a gente fala que tem muito na igreja hoje, eu sempre esqueço. Fé positiva, aquele cara que vai, repita isso. Pensamento positivo. Irmão, tem confissão de fé. Tem igreja aí que se tu tiver enfermidade, tu não é de Deus, viu? Não, tu tá enfermo, tu é pobre, tá faltando confissão de fé. Aí eles ensinam, fala que é isso que vai acontecer. Fala que é confissão positiva. E vai, e vai, e vai, e vai. Mas é isso que a Bíblia manda? Não. Paulo, quando fala ao Galácia, fala assim, cara, se outra pessoa, ou eu mesmo, porque o cara viu muita gente se corromper, ele se coloca no crivo disso também, tá? Ele tá falando assim, cara, eu vi muita gente me abandonar e pregar um falso evangelho. Então, para defender a igreja, ele fala assim, ó, se descer um anjo, ou eu mesmo pregar um outro evangelho, além desse, não creia. Ou eu me desviei, ou é o diabo embutido na veste, no corpo, na espiritualidade de anjo. Fala, Carlinhos. Exatamente. Eu conheço um rapaz também, dentro disso que o Carlos está falando, eu conheço um rapaz também, ele é da igreja que eu fiz o encontro quando eu me converti, ele era da Nazarena, eu não sei se ele está lá ainda. Era um moreno. Toda vez que você sentava perto dele, sabe qual era o discurso dele? Estou em busca do meu primeiro milhão. Ele só falava isso. Eu quero meu primeiro milhão, eu vou ter meu primeiro milhão, eu quero meu primeiro milhão, eu vou ter meu primeiro milhão. Eu quero. Irmão, imagina você que tem um Deus maravilhoso ficar vidrado para ter o seu primeiro milhão. Então, assim, confissão positiva é isso. É você ficar ali, ó, eu declaro. Porque, vamos lá, só para você entender isso, de forma mais simples, como o Carlos falou ali. Presta atenção. A Bíblia fala o quê? Que a palavra tem poder, sim ou não? Né? A vida e a morte estão no poder da palavra, da língua. Mas será que é de forma tão literal? Imagina tudo que tu já falou de ruim se tivesse acontecido. E imagina se tudo que tu falou de bom já tivesse acontecido. Então, a gente precisa entender que o que Provérbios, o que Salomão está querendo dizer é, cara, cuidado com a falação desnecessária. Porque tu fica falando muito sobre uma coisa, fica ruim, cara. Eu fico repetindo, imagina um cara que fica lá só falando bobeira, e o outro que fica lá só crendo em coisas nada a ver. Porque, na verdade, o que vai acontecer é cumprimento da palavra de Deus. Agora, preste atenção. Sobre homens de Deus ou não. Cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia fala, eu estava conversando com o Gabriel sobre esse texto outro dia de Isaías, que Deus faz o fim das coisas do início dela. Então o Deus que já fez o fim, ele está olhando, já sabendo que está tudo feito, que vai só se materializando. Então, na verdade, a gente não tem que ficar com esse desespero, né? De, eu preciso mudar isso aqui em oração. Não, irmão, você não muda nada em oração. Você descobre as coisas em oração. Diferente.
você dizer que vai mudar o coração de alguém perfeito é até bobeira. Não, Deus, eu preciso orar para mudar o teu coração. É como se tu estivesse dizendo, Deus, eu abro mão da perfeição que o Senhor carrega para entrar na dúvida que eu tenho. Não tem lógica. Então a gente precisa entender esse ambiente. Opa, por exemplo, a gente está começando a criar aqui um ambiente de orar com os irmãos, quinta e domingo. E o que a gente vai propondo? Conversando com alguns irmãos. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã. A gente vai vir para cá orar, mas não é só para apresentar pedidos. Vou trazer aqui confissões de fé da igreja, dar temas e fazer, nós vamos orar por isso, colocar o textinho bíblico ali. Maior segurança do mundo, você orar em cima daquilo que Deus já vai fazer. É certo, aí tu não vai viver frustrado. Agora tu fica, quero meu primeiro milhão, quero meu primeiro milhão, vou ter meu primeiro milhão. Aí passa 1 ano, 10 anos, 20 anos, tu não tem meu primeiro milhão, tu começa a dizer, Deus é mentiroso. Aí Deus fala assim, foi você que quis seu primeiro milhão, eu nunca disse que ia te dar 1 milhão. Então, ora, irmão. Aí, sabe, igreja pura, igreja não tão pura, a gente precisa discernir. Porque, olha só, sabe uma coisa que todas as vezes que eu sento com algum amigo meu pastor, eu tento fazer? Isso aí eu faço sempre. Quando eu sento com o pastor, eu fui no Aleph, eu tentei fazer isso. Quando eu vou no Davi, eu tento fazer isso. Porque foi uma coisa que Deus colocou no meu coração quando eu conhecesse pessoas saudáveis. Ele falou assim, cara, todas as vezes que eu te levar num lugar, que eu te der um amigo e coisa e tal, eu preciso que você faça 2 coisas. Primeiro, não rejeite o que eles carregam. E segundo, não nega o que você carrega. Então, o que eu faço? Se eu vou no Davi, eu olho e falo assim, cara, vou dar para aprender isso aqui com ele, viu? Isso aqui eu preciso melhorar. Ó, isso aqui eu preciso me tornar mais parecido com isso. Mas eu olho para algumas áreas e falo assim, cara, eu carrego algo que ele também precisa. E de forma específica e intencional, eu bebo do que ele carrega e eu derramo daquilo que eu carrego. Quando não derramo de altar na igreja, eu derramo no nosso relacionamento particular. Por quê? Porque eu preciso entender, irmão, que nós estamos, para a glória de Deus, no caminho certo? Estamos. Mas nós já estamos do jeito que Deus queria? Não. Então, como que eu vou chegar do jeito que Deus quer se eu acredito, como eu falei lá anteriormente, só naquilo que eu carrego? Então, eu preciso entender que se Deus me deu amigos, pastores, é para que a gente possa crescer juntos. Para eu beber daquilo que eles têm e eu poder colocar na mesa aquilo que nós temos. Numa das conversas que a gente estava lá com o Davi, vou partilhar isso aqui. Estava eu, o pastor Júlio, e o Davi estava assim muito atrás com um cara lá que já tinha errado com ele 2 vezes e coisa e tal. E aí ele usou a expressão assim, um pastor no momento de ira. Pastor, Davi é um homem de Deus. A gente no momento de ira, a gente fala algumas coisas que não devia. Aí eu falei assim, não, esse cara nunca mais vai ter uma oportunidade aqui, irmão. Na moral, se ele quiser caminhar aí, nunca mais ele vai ter uma oportunidade aqui. Aí eu virei para ele e fiz só uma pergunta. Aí eu falei assim, Davi, deixa eu falar uma coisa. E se ele se arrepender de verdade? Aí ele ficou pensando assim, ficou pensando. Aí de noite ele conversando comigo, né? A gente estava no retiro lá. Aí ele conversando comigo, ele falou assim, ô Mish, tem hora que tu é igual um Jesusinho, né? Aí eu falei assim, eu não entendi, ele queria tocar no assunto. Eu falei, por quê? Tu tem muita misericórdia dos outros, eu tô pensando aqui, é mesmo, eu não posso ficar falando aquilo não. Porque vai que o cara se arrepende. Mas eu já sentei com ele e Deus falou assim, assiste o Davi. E eu tô assistindo ele conduzindo algumas coisas da igreja. Papapá, vai daqui e dá uma direção aqui, fala com Mansado e Bama. Deus virou para mim e falou assim: você precisa ser mais assim. Você precisa aprender com ele isso aí, ó. Eu quero que você observe esse comportamento dele e aprenda com ele isso. Será que a gente tem que olhar de entender, opa, em uma área eu tô puro, em outra o irmão tá mais puro. Né? Deixa eu ajudar ele naquilo que eu sou, deixa ele me ajudar naquilo que ele é. Deixa eu trazer unidade, não está falando de pureza e unidade na igreja, mas ao mesmo tempo, eu preciso entender, não dá para se unir a quem não é unido a quem, gente? A Cristo. Então não dá para. Irmão, eu tenho muito cuidado para não ferir pessoas que são de igrejas hereges. Mas, presta atenção, mas quando eu estou com eles, em algum momento eu vou tentando construir um pensamento diferente. Quando eles vêm até aqui, ó, que eu sei que estão aí nos assistindo, eu falei, agora, irmão, vamos ensinar para esse povo. E acredite, a palavra de Deus não erra, irmão. Se o cara estiver num ambiente bebendo direto da fonte, ele vai perceber que o alimento é mais saudável. Ele vai perceber que o alimento é mais saudável. Então a gente não pode perder essas oportunidades de, sabe,
sabe, opa, eu não sou unido àquela igreja. Não sou. Por quê? Porque é a igreja toda desviada da verdade. Mas tem povo lá, não tem? Quando o povo vier aqui, eu vou fazer questão de manifestar um alimento mais sólido, mais fiel, para que ele possa beber e falar assim, cara, quantas pessoas, irmão, que já entrou por essa casa aqui, já entrou em tantas igrejas, e talvez você na igreja que você está hoje, você entrou, olhou para a igreja que você está hoje, comparou com a que você estava antigamente. Você falou assim, Deus, obrigado por ter me trago para cá. Não é? Você fala assim, obrigado. Isso é cuidado de Deus. Porque tem muita igreja saudável por aí, irmãos. Muita igreja boa por aí. Então a gente tem que aproveitar quando esses irmãos vêm nos visitar e, ó, trazer um alimento saudável, um ambiente de Cristo para eles perceberem, opa, eu estou até num lugar, irmão, mas eu acho que eu preciso sair daquele lugar. Acredite, o que me fez sair da antiga igreja que eu era foi saber que se eu ficasse eu morreria. Eu sentei com o meu pastor, o cara que eu sou apaixonado, o cara que eu amo assim de paixão. E falei para ele e falei assim, cara, se eu não ir embora, minha casa morre. E aí, preciso ir embora. Como já teve gente, irmãos, que sabia que não era mais o tempo de ficar aqui. Aí imagina eu segurando. Não, irmão, vai. Claro que aqui nunca foi por falta de alimento, né? Às vezes é por falta de um propósito mesmo na vida da pessoa, porque às vezes Deus não quer. Mas a gente precisa entender isso. Existem igrejas mais puras? Sim ou não? Sim. Existem igrejas que não têm pureza nenhuma? Existe a igreja menos pura? Sim. E aí, para que tem pureza? Elogio. Deixa eu ver se eu estou aqui. Eu vou ler aquele quadrozinho, vou ler um quadrozinho aqui para eles, Carlos, aquele que eu te mostrei. Que eu estava mostrando para o Carlos ali, um quadro que tem na minha Bíblia. E aqui a gente vai... Não dá, tem mais 10 minutinhos. Olha que coisa interessante. Depois eu quero que você faça essa comparação em casa aí, tá? Apocalipse, ó, não precisa pôr ele não. Mas olha só, na minha Bíblia aqui tem uma páginazinha que tem falando das 7 igrejas de Apocalipse, de forma resumida. Aí olha o que tem para cada uma. Tem o nome da igreja, o elogio que Deus faz à igreja, a crítica que Deus faz à igreja, a instrução que Deus faz à igreja e a promessa que Deus faz à igreja. Eu vou falar isso tudo rapidamente. Ó. Éfeso, o elogio, rejeita o mal, persevera, é paciente. A crítica, o amor de Cristo não é o amor por Cristo não é mais fervoroso. Instrução, voltar a praticar o primeiro amor. Promessa, a árvore da vida. Esmirna, elogio, suporta o sofrimento graciosamente. Crítica, nenhuma. Instrução, ser fiel até a morte. Promessa, a coroa da vida. Pérgamo, mantém a fé em Cristo. Crítica, tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias. Instrução, arrependam-se. Promessa, o maná escondido e uma pedra branca como um novo nome. Tiatira, elogio, amor, serviço, fé, paciência são maiores do que antes. Crítica, toleram o culto idólatra e a imoralidade. Instrução, a chegada do julgamento, manter a fé. Promessa, domínio sobre as nações e a estrela da manhã. Sardes, elogio, alguns têm mantido a fé. Crítica, uma igreja morta. Instrução, arrependam-se, fortalecer o que resta. Promessa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Filadélfia, elogio, perseverança. Crítica, nenhuma. Instrução, manter a fé. Promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Laodiceia, elogio, nenhum. Crítica, indiferente. Instrução, ser zeloso e se arrepender. Promessa, compartilhar do trono de Deus. Você viu que existem elogios para quase todas, existem críticas para quase todas, existe instrução, ou existe crítica para quase todas, existe instrução para todas e existe promessa para todas. Então a gente vê umas aqui num lugar mais saudável, outras num lugar não tão saudável, e Deus dizendo assim, eu tenho instrução para vocês. E tenho promessa. Caso se arrependam, a promessa irá se cumprir. Então, olha que coisa maravilhosa. E a gente precisa olhar, irmãos, nós como comunidade. Será que a gente sabe quais as críticas que Jesus faria para nós? Será que a gente sabe quais os elogios que ele faria para nós? Será que a gente sabe qual é a instrução que ele tem para nós? Será que a gente sabe quais são as promessas que ele tem para nós? Porque, acredite,
nós, com certeza, temos algo que ele está criticando, tanto individualmente quanto coletivamente. Nós, com certeza, tem algo que ele fala assim, não, filho, isso aí vocês aprenderam direitinho, está no caminho certo. Nós, com certeza, precisamos de uma instrução para chegar em um lugar que nós não estivemos. E esse Deus que é fiel não vai te dar uma instrução para te deixar sem recompensa. Em algum momento, nós seremos recompensados. Então, a gente precisa olhar para esse contexto e ver, poxa, que tipo de igreja eu sou? Qual é a crítica da minha igreja? Irmãos, eu preciso olhar para essa casa, você precisa olhar para essa casa e falar assim, a gente precisa melhorar nisso. A gente precisa melhorar nisso aqui urgente. Porque isso aqui é uma crítica que Deus está fazendo à casa. E a gente precisa olhar para aquilo que a gente está fazendo, que é certo, e falar assim, nós não podemos parar isso aqui não, tá? A gente precisa continuar fazendo o que é certo. Mas a gente precisa continuar com os ouvidos abertos para ouvir as instruções de Deus para esse tempo. Para que a gente persevere até que Ele venha. Então a gente vê aqui que o apóstolo João recebe as informações de todas as igrejas. Coloca lá diante da igreja, diante do presbitério da igreja, olha, os problemas da igreja são esses, os elogios da igreja são esses, as instruções são essas, e muda tudo aí, arrependa que ele precisa arrepender e vamos que vamos. Agora imagina para essa igreja de Laodiceia, elogio, nem o que isso me faz entender? Que tem igreja que não é digna de elogio nenhum. Porque sabe o que muitos teólogos falam? Que esse contexto das 7 igrejas de Apocalipse seria o contexto das igrejas no futuro. Como se cada uma representasse o que a igreja se tornaria. O que ela precisava continuar, o que ela precisava tirar. Se você vê na igreja que está morta, sabe o que a igreja que está morta, sabe o que ela tem de mais? Riqueza. Ela tem muita riqueza. Muita, muita, muita riqueza. Aí termina dizendo, tu pensas que está viva, mas na verdade tu está o quê? Morta. Eu não sei se isso te faz lembrar alguém, mas eu lembro de 2. Uma brasileira e uma mundial, que tem muita riqueza. Mas se tu ouvir o altar, só sai morte. Só sai morte. Sabe por quê? Aqui, irmãos, é uma escola, aqui é um ambiente para a gente tratar essas coisas. Então, assim, nós como escola, a gente tem que vigiar em muita coisa que a gente fala. Porém, a gente não pode esconder algumas coisas. Por exemplo, quando a questão é a igreja, quando a questão é a gente olhar a noiva de Cristo, a gente tem que discernir se aquilo é mesmo noiva de Cristo ou não. Porque às vezes dá glória a Deus, mas não é noiva de Cristo. Lembra de Atos 16? Uma menina que tinha um espírito de adivinhação por muitos dias. A Bíblia diz que por muitos dias via Paulo pregar, fazer sinal e falava assim, homens de Deus, pregam a salvação, homens de Deus, glória a Deus, aleluia, e bam, 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 até a hora que Paulo olha e fala assim, rapaz, isso não veio de Deus. E ele repreende o espírito de adivinhação que estava naquela menina. Aquela menina estava dando glória a Deus, dizendo que Paulo era o homem de Deus, mas ela estava com o espírito demoníaco. Sabe o que isso me faz entender? E mulher na Bíblia simboliza a igreja. Sabe o que isso vai entender? Que às vezes uma igreja está lá dizendo que exalta Jesus, dizendo que ama Jesus, dizendo que o pastor é de Deus, dizendo que tudo é de Deus. Deus está olhando e está falando assim, precisa de libertação todo mundo que está aí. Pode falar. Uhum. Mas isso acontece muito, sabe por quê? Por exemplo, é um cuidado que toda igreja tem que ter. Inclusive quem? Nós. O quê? A gente descobre a veia da igreja e só ama aquela veia da igreja. Tipo assim, é como se Deus tivesse que se engessar numa veia mais latente da igreja, como se Deus não pudesse operar. Por exemplo, quem é da casa aqui? Qual que você acredita que é a nossa veia mais latente, mais assim? Hã? A palavra.
Aí imagina, a gente sabe que a nossa veia mais latente é a palavra. Irmão, quem prega nesse altar aqui, para a glória de Deus, Deus usa com a palavra abençoada, ainda que precise de aperfeiçoamento. Tanta gente boa aqui nessa casa, irmão, para a glória de Deus. Mas olha só que coisa louca. Aí imagina a gente vai, só palavra, só palavra, só palavra. Aí na hora da adoração, nada. Deus não pode curar alguém, Deus não pode libertar alguém de demônio, Deus não pode manifestar, por quê? Porque é uma igreja que pegou a sua vertente e vambora. Uma igreja igual essa que o Johnny falou é o quê? Com certeza o dom do pastor, da pastora ali, é um dom de palavra de conhecimento, de revelação. O que ela faz? Ela lê um versículo só para dizer que não leu e começa a dizer, tu que está com a vida assim, assim, assado, e assim, assim, assado, e assim, assim, assado. Deus manda dizer isso, 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 isso. Mas lembra? A gente cresce sozinho? Não. Então, por isso que eu falo aqui de altar, com todo mundo. Irmão, não seja miséria. Por quê? Porque eu tenho uma palavra de um jeito, você vai ter uma de outro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entrar no lugar de entender isso. Qual é a crítica da casa? Essa. Qual é o elogio da casa? Esse. Qual é a instrução de Deus para esse tempo? Esse. Vamos embora, irmão. Ajustar o que precisa ser ajustado. Amém? A gente precisa alinhar o que precisa ser alinhado, perseverar naquilo que Deus conseguiu construir no nosso coração, mas nunca engessar Deus numa caixa. Colocar ele numa caixinha e dizer, Deus, na igreja só vai acontecer isso. Não, irmão. Deixa Deus à vontade. A igreja é dele. Ele vai edificar a igreja do jeito dele. A gente precisa ser obediente. Amém? Olha só, preste atenção. Essa semana eu vou mandar áudios diários, talvez dia sim, dia não, no grupo, para a gente terminar de finalizar essa matéria. Porque a semana que vem a gente tem que ter prova. Porque senão, então semana que vem, provinha maravilhosa, tá? Então estude a matéria aí. Estude a matéria, porque a semana que vem nós teremos prova em cima dessa matéria. É o quê? Ah, é. Então, na outra semana. Mais ainda, tá? Então, quando voltarmos, nós iremos fazer a prova. Sem ser semana que vem a outra, tá? Fica sobre os seus pés aí, deixa eu te abençoar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa noite, por essa aula, por esse ensino, pelo teu Espírito, Pai, que tem tanto cuidado conosco, ao ponto de sempre nos confrontar, nos alinhar, nos ensinar sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos em segurança para nossa casa, que tudo aquilo que ouvimos possa se tornar uma prática na nossa vida, que a gente possa discernir, ó Deus, uma igreja pura de uma igreja que não é pura, que a gente possa melhorar naquilo que nós temos que melhorar e que a gente persevere para alcançar as promessas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém.